E aí ele se retira a uma região deserta, a fim de ficar sozinho. Só que ele é surpreendido por uma multidão. Quando ele chega à margem ali e desce do barco, uma multidão o recebe. E ali era um lugar deserto, distante da cidade. E quando ele chega ali, ele se compadece daquela multidão, porque ele se retirou para ficar sozinho. Porque tem momentos, irmãos, que às vezes bate cansaço. Bateu o cansaço em Jesus, bateu talvez algum desânimo, e ele falou assim: eu vou me retirar, porque eu preciso orar, eu preciso ficar sozinho. Ele fez assim no momento de ir ao monte e ali jejuar, para se retirar, falar com Deus. No Monte das Oliveiras ele também subiu ali para orar e buscar. Ele queria ficar sozinho. Só que uma multidão o recepciona ali, porque Jesus fazia milagres por onde passava. Onde Jesus passava, as pessoas iam atrás de respostas. Eu não sei você, mas hoje pode ser que você veio aqui atrás de uma resposta. E a resposta, ela tem nome, o nome dela é Jesus. Jesus está aqui. Ele estava ali, as pessoas, a multidão estavam acompanhando, estava ali junto a ele, esperando receber algo dele. E ele se compadece dessa multidão e ele começa a curar pessoas. Ele começa a ministrar em pessoas, a orar por eles. Só que um dos discípulos fala ali, e esse Filipe: olha, está ficando tarde, estamos distante da cidade, as pessoas têm fome, precisamos dar algo de comer. Despeça a multidão. Jesus fala: dá você de comer. Como é seu nome, irmão? Dá você de comer a multidão. Nós não temos nada, disse ele. Só que de repente passa um menino, um rapaz, diz a palavra. E João relata assim. E ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Todos sabem dessa história? Só que como lemos aqui e repetimos, nem mulheres nem crianças foram contados. 5.000 homens, diz a palavra de Deus. Mas aquele que nem mesmo foi contado foi aquele que trouxe provisão, porque ele deu um passo de fé. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui. Por vezes você pode estar dando desculpa. Jesus, ele está aqui, ele está querendo fazer algo, mas ele pergunta: o que você tem para entregar? Você falou sobre os judeus, quando ele fala: vamos à casa de Deus, vamos cultuar a ele, eu preciso sacrificar algo. O que eu preciso levar? Eu não vou para pegar nada, eu vou para entregar o que eu preciso sacrificar. E nesse momento esse menino entende. Existe 5.000 homens, relata a palavra de Deus, ainda mulheres, era uma multidão maçante, mas o menino tinha uma palavra: eu sei que esse homem pode fazer muita coisa, tem uma grande multidão aqui com fome, mas eu tenho pouco, mas o pouco na mão de Jesus pode alimentar uma multidão. Glória a Deus. Mas sabe o que ele fez, irmão? A primeira coisa que Jesus fez, quando recebeu 5 pães e 2 peixinhos em suas mãos, ele agradeceu. Porque no momento de escassez, não adianta reclamar ou murmurar, irmão. No momento de escassez, nós precisamos agradecer pelo pouco que temos. E no pouco que temos, ele alimenta uma multidão. O que você tem? O que Deus tem colocado nas suas mãos. Ei, aquilo que Deus tem depositado nas suas mãos pode ser pouco aos olhos dos homens, pode ser pouco aos seus olhos, mas na mão de Deus, ai irmão, você não tem noção aonde ele pode te levar. Eu não tenho noção as portas que ele pode abrir. Mas se você, por uma palavra, se mover em fé, ele vai fazer. Aleluia. Então está Jesus aqui, uma multidão sendo alimentada. Ele deu graças e repartiu o pão com seus discípulos, e todos eles começaram a repartir, entregar a eles também. Todos comeram. Mas a palavra de Deus diz que no momento que eles se alimentaram e saciaram a sua fome, ainda sobrou 12 cestos, 12 discípulos. Da mão, do pedaço de cada um, multiplicou, irmãos. Você se consegue se inserir na história? Porque eu tenho essa mente. Imagina naquele momento, você em um pedaço de pão. Quem aqui já saiu? Quem aqui já saiu? Você tem um pedaço de pão em suas mãos. Quando você dá uma dentada, aquela dentada gostosa. Quem aqui já teve aquele amigo da escola? Você compra aquele bauru gostoso. Então, para jovem, tá, irmãos? Então eu tenho esse exemplo. Aquele bauru gostoso, você comprou ali na cantina, né? Aí aquele seu amigo, salivando, olha para você. E aí, é de quê? Você fala: tira o olho, seu guloso, o pecado da gula. E
nesse momento, esse rapaz, ele arranca metade do seu bauru. Aí você ama esse irmão, Vaz? Você quer dar aquela voadora gospel, né? Mas ele arrancou metade do seu bauru. O seu bauru cresceu nas suas mãos. Eu não sei se você deu graça primeiro, né? Talvez está aí. Mas eu imagino aqueles discípulos entregando o pão. Estou aqui, irmão. Um pedacinho para você. Eu cresci. Estou aqui, minha irmã. Um pedaço maior para você. O pão crescia. Rapaz, isso é maravilhoso. É milagre acontecendo nas minhas mãos. Aleluia. Aleluia. Eu estou podendo presenciar e vivenciar uma experiência maravilhosa. Existe um milagre de maravilha acontecendo nas minhas mãos. Quem é este homem? Verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas ainda não disseram isso, porque foram falar lá no barco. Mas vamos chegar lá. Aconteceu esse milagre, e a palavra de Deus fala que ele despede a multidão, porque lembra, ele queria ficar sozinho. E aí ele despede não só a multidão, ele insiste em despedir os seus discípulos também. Não, mas vamos ficar com o Senhor. Não, vai, rapaz, vai. Não, mas nós vamos ficar, rapaz, vai, pega o barco, vai para outra banda, eu quero ficar sozinho. Vocês não entenderam. Então se o seu pastor quer ficar sozinho, ora por ele, deixa ele sozinho. Deixa ele subir um monte. E Jesus ali insistiu, eles pegaram um barco ao lago de Genezaré e foram passar outra banda. Diz a palavra que era anoitecendo isso. Anoitecendo. E para o anoitecer dos judeus, 18 horas. E a palavra de Deus fala que ele começou a orar ali. E ele começou a orar de forma incessante. Porque a palavra de Deus vai relatar que às 3 horas da madrugada foi que ele pegou o seu caminho e começou a andar sobre as águas. Só que 18 às 3 da madrugada tem um time aí, não tem? Consegue contar comigo? 19h20, eu vou adiantar 9 horas. Existe um gap de 9 horas de um versículo no final que nós lemos para ao início do relato onde Jesus anda sobre as águas. Sabe o que ele estava fazendo durante 9 horas? Orando. Quer ver milagre? Está aí um princípio, a oração. Porque pelo seu propósito, pelas suas forças, pela sua habilidade, você vai alcançar onde seu braço alcança. E o meu é curto, irmão. Não sei se você está percebendo. Às vezes você quer gastar energia fazendo com as suas próprias forças. Mas com as suas próprias forças você consegue aonde o seu braço alcança, aonde a sua limitação vai, aonde a sua habilidade o permite ir. Mas o impossível só Deus pode fazer. E a oração, vaso, move as mãos de Deus. Aleluia. Aí falamos que oramos, mas oramos 5 minutos. Já bocejando. 15 minutos é uma dificuldade. 1 hora, irmão, já orei demais. Mas eu oro o tempo todo. Ó, não vem com esse papo não. Não, que meu carro é meu monte. Paulo fala, seja meus imitadores porque eu imito a Cristo. Jesus em todo tempo ele se retirava, ele se isolava, ele se permitia desconectar para se conectar com o Pai. Amém. Aí, irmão, se você não pegou o que Jesus está fazendo, comece a imitar o Mestre. Ele passou 9 horas orando, e não foi só uma vez de relato, vários relatos onde Jesus passou a noite inteira orando. Teve um episódio que ele suou sangue, meus irmãos. Tamanha preocupação. Passa de mim esse cálice. Ele se permitiu não só falar, mas ouvir Deus falar. E Jesus estava ali orando, e essa é uma chave que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. É uma verdade que nós possamos aplicar em nossa vida, porque a verdade ela liberta. Então no momento que a verdade ela é ministrada, no momento que a palavra de Deus ela entra no nosso coração, aí a nossa fé é nutrida, sabe? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela precisa ser degustada, ela precisa ser o seu alimento diário, em todo tempo, buscando, lendo a palavra e orando a palavra, mas também em silêncio, escutando ele falar. Jesus passou 9 horas. Algumas versões vão falar a 4ª vigília. Na
Na quarta vigília, Jesus começa a andar sobre as águas. Escuro. Quem aqui já acordou de madrugada para ver o sol nascer? Você acorda antes, está muito escuro? E está ali Jesus, terminou seu tempo de oração e vai encontrar os discípulos. E no momento que ele vai encontrar os discípulos, meus irmãos, eles gritam, é um fantasma, eles se aterrorizam de medo. Mas é o que? Existe uma tempestade também. Eles estão apavorados. Estão todos juntos, unidos, mas apavorados. Jesus está caminhando ali num breu. Existe um breu, eles veem um vulto, eles falam, é um fantasma, pelo amor de Deus. Eles viram o mestre multiplicar os pães, mas agora eles estão acreditando até em fantasma. É aquele crente que acredita em tudo. Não, eu creio no milagre. Aí chega lá do outro lado, ih, rapaz, tem um papelzinho santo aí, tem um negocinho. Acredita em tudo que fala. Vai por vento de sã doutrina. É levado por qualquer falácia. E eles falam, é um fantasma, morrem de medo. Jesus já avista o sentimento deles, vê que está num cenário dificultoso, é uma tempestade, é um vento tempestuoso, as ondas estavam bramindo, o barco balançando de um lado para o outro, e aí ele fala, não tem mais, segura aí, sou eu. Prontamente Pedro fala assim, se és tu, Senhor, manda-me ir a ter contigo. É o Senhor mesmo. Se é o Senhor, eu tenho fé para ir aonde o Senhor está. Prontamente Jesus responde, vem. Aí eu quero fazer uma pausa, uma reflexão, porque lendo o texto, eu já falei para os irmãos, eu tenho imaginado muitas coisas, e eu começo a imaginar na leitura do texto, porque ali eu me imagino no lugar de um dos discípulos, 12, mas apenas um se coloca à disposição em ousadia, em intrepidez para avançar em fé. Outros 11 começam a olhar Pedro ali se dispondo. Só que Pedro, ele começa a andar sobre as águas, eles começam a presenciar novamente algo, um milagre acontecendo, uma operação de maravilhas. Pedro está andando sobre as águas. E agora eu imagino em um meio de uma congregação, onde nós perguntarmos aqui, quem aqui já viveu milagres? Talvez uns podem levantar as mãos. Quem aqui gostaria de viver milagres? Eu levanto até os meus pés se puder. Mas se essa pergunta fosse feita hoje na congregação, e aqueles 11 discípulos estivessem ali, na verdade os 12, 11 poderiam se levantar na congregação e dizer, eu vi Pedro andar sobre as águas, eu vi Pedro ser conduzido pelo mestre e andar em direção a ele, foi algo maravilhoso, eu vi com meus próprios olhos, eu vi acontecer, eu estava lá. 11 poderiam ter falado isso, mas eles ficaram em um conforto do barco, porque o medo os impediram de avançar e ver também. Mas somente um pôde falar, eu vivi essa experiência. Tem momentos que nós precisamos ter ousadia em fé e andar em uma palavra que Jesus liberou, vem. E Pedro andou. Só que eu não sei você, meus irmãos, mas eu quero contar as minhas experiências com Deus. Eu não quero contar a experiência dos outros. A experiência dos outros edifica a igreja, mas a minha com Deus é pessoal. Eu vivi com Ele. Isso não tira o meu lugar ao lado dele, porque uma vez que eu entrei no Santo dos Santos, em outro lugar, eu não decido mais viver. É lá que eu quero viver pro resto da minha vida. Nada mais importa. Não interessa condição, dinheiro, fama, não interessa nada disso. Escassez, pouco me importa. Me importa é andar no sobrenatural do Senhor, porque um dia eu estive lá com Ele. Aleluia. Somente Pedro poderia se levantar e falar, eu vivi. Eu falei que ia contar sobre milagres. E a minha menina mais nova, ela é um milagre. Eu quero contar meu testemunho, quero ser breve, não vou passar o tempo, pastor, mas o que acontece é, ano de pandemia, a televisão quebrou, barriga correu. Passei nova, na verdade, passou 6 meses. E minha esposa começou a ter algumas complicações na questão, ela tinha trombose. E aí ela precisava aplicar uma injeção todos os dias para afinar o sangue. Passou esse processo. E nesse processo,
houve um problema onde eu estava trabalhando, ela me liga precisando ir ao hospital, porque vai precisar retirar, porque está tendo insuficiência, a criança não está conseguindo respirar, no caso a Alice, e a gente precisa tirar ela de urgência. Vai se analisar primeiro, vamos para o hospital. Cheguei ali no Praia da Costa, ali em Vila Velha, e ali na hora que chegamos, ela logo foi atendida. O nosso médico, o Dr. Rafael, ele olhou o caso, ele falou assim, não, é centro cirúrgico direto. Ela foi para o centro cirúrgico. E ali, as enfermeiras me acalmando, me deram ali todo o traje, aquele traje lá bacana e legal, todo bonito, né? Verdinho, touca, e ali eu coloquei. Era ano de pandemia, nesse ano de pandemia a gente podia filmar, né? Não sei se ainda é assim, mas podia filmar o parto. E aí eu estava preparado, anunciei a família, está aqui a minha mãe estava na cal também. Não vai acontecer, ela já está no centro, vai nascer, vai dar tudo certo. Começamos a orar, ali oramos, estava meu tio, minha tia, estava a mãe de Carol, e assim estava uma alegria também. Existia um cenário assim caótico, porque tinha que tirar antes da hora, porém, vai nascer, vai dar tudo certo. Nós oramos, vai dar tudo certo. E ali no momento que começou a cirurgia, eu entrei, e ali eu comecei a filmar. E no momento que o Dr. Rafael ali, eu já participei de 3 partos com ele, né? Esse era o terceiro. E ele ia com uma touca do Flamengo. Ele era um cara bem descontraído, era uma conversa assim, meio que até informal ali. Eu falei, rapaz, vocês estão fazendo cirurgia mesmo? Porque tá falando de time de futebol, tá brincando comigo para me deixar mais tranquilo. Mas nesse momento, não. Existia um clima pesado. E eu estava filmando, eu não me toquei. Mas na hora que ele levanta nas suas mãos, eu nunca tinha visto daquela forma. O útero da minha esposa tinha desfalecido. Mas mesmo assim eu não entendi. Eu estava filmando e falei assim, não, tá diferente dos outros negócios. Mas ainda feliz. Lembra que a minha menina, ela é lourinha. Ela nasceu roxinha. Eu falei, é moreninha igual a mãe. Olha que bonita, é moreninha igual a mãe. Aí daqui a pouco, ela não chorou. Aquele clima, pega a minha bebê, leva a minha bebê daqui, e eu fico filmando, eu não entendo o que está acontecendo. Aí os enfermeiros falam assim, pai, acompanha sua filha. Eu deixei a minha esposa no centro cirúrgico, porque a minha preocupação era acompanhar a minha filha. Eu fui filmando, e a minha filha ali, ela nasceu sem respirar, porque com o líquido ali, no momento ela parou de respirar, ela não estava conseguindo, entupiu tudo, ela estava roxinha por conta disso. E ali eles tentaram reanimar ela não chorava. Eles fizeram várias coisas, fizeram aquele bombeamento ali, não sei o nome, RCP, sei lá, fizeram a massagem cardíaca ali, e nada aconteceu. Eu fui perguntando o que está acontecendo. Peraí, pai, não, me dá uma resposta, preciso saber o que está acontecendo, pai, por favor, a gente está trabalhando. Não, tudo bem, mas eu quero entender. E eu não parava porque eu queria, eu estava preocupado com a minha filha. E aí eles começaram a entubar minha filha. Eu disse, o que está acontecendo assim? Eles me tiraram daquela sala. Nesse momento eu não podia mais ficar ao lado da minha filha. Eu comecei a ficar desesperado, porque a situação agora começa a sair do controle. Eu, na minha limitação, não podia fazer mais nada. E naquele momento eu estava em cal ainda. Eles pediram para desligar o celular, mas eu deixei aqui no bolso, eles estavam ouvindo tudo. E aí eu falei, o que está acontecendo? Eu não sei, chorando, eu não sei. Na sala de espera eu me ajoelhei e falei, vamos orar, por favor, ora pela minha filha. Eu não sei o que está acontecendo. Eles estão colocando um tubo na boca dela, eu não sei. Ela parece que não está respirando. E aí a gente começou a orar, passou 10 minutos. Eles entraram com ela numa cuba, direto para a UTI. E ela ali estava entubada, direto para a UTI, e foram correndo. Eles passaram assim, a 1000. E eu ajoelhado, o que está acontecendo? Corre atrás dela, pai. Eu falei, meu Deus, eu fui atrás dela. Tinha que dar a entrada na UTI, tinha que fazer tanta coisa. A minha cabeça a 1000, todo mundo me perguntando. Eu desliguei o celular e fui atrás de resolver os problemas. Dei a entrada na UTI, fui na recepção. Isso se passou 3 horas. Ela colocou no berço lá da UTI, estava instalada. Agora começa a respirar pelos aparelhos. Se passou 3 horas. Eu tinha esquecido da minha esposa. Ela estava no centro cirúrgico. Lembra que quando eu falei que o médico tinha levantado a bexiga? Estava estourada, esmigalhada. A bexiga e outra desfalecendo. 3 horas se passaram. E agora eu começo a perguntar no hospital, cadê minha esposa? Está no centro cirúrgico, eu quero informações agora da minha esposa. Ninguém me falava nada. Calma pai, ela está bem, ela está sendo no centro cirúrgico, a gente não tem informação, só a equipe médica, o médico está lá com ela e tal. 3 horas, mas é um parto não é 3 horas, é rápido, eu já participei de 2, não é assim. Não, eu sei pai, vamos te acalmar, estamos aqui, vai dar tudo certo, calma.
E aí, eu vejo a minha esposa saindo. Isso me deu para 4, quase 5 horas. Colocaram ela no quarto. Vejo ela dormindo, tudo mais, tal, né? Sedada. Ela estava com uma bolsa de colostomia. O Dr. Rafael me chama à parte para conversar. O Dr. Rafael é um homem muito generoso. Ele ajuda muitas pessoas, muitas mulheres, mas ele não é cristão. O Dr. Rafael, ele é um cara muito bacana. Ele participou do parto da Maria e da Alice. Ele fez, na verdade. Da Maria foi maravilhoso, foi uma bênção. Da Alice houve essas complicações. Ele foi muito claro comigo ali. Olha, por acaso sou o Rafael também. Olha, Rafa, ele me fala assim, ele me chama assim. Eu estive ali, você não estava. Eu tive que tomar uma decisão de imediato. Porque no momento que nós puxamos o útero para tirar ali a criança, né, a Alice, se rompeu a bexiga também. E a bexiga é o urologista que faz. E a bexiga, eu precisava de um plantonista que fosse urologista. E esse urologista de plantão estava em Pedra Azul e ele estava agarrado no trânsito. Mas como se rompeu, era uma cirurgia, era uma operação que eu deveria agir em 5 minutos, senão ia esvair em sangue e ela ia morrer. Só que essa cirurgia, eu sou obstetra, eu não faço, eu nunca fiz, mas eu estudei na faculdade. Eu só vi uma matéria sobre isso e uma lição para fazer. Nunca coloquei em mão ou na prática. Mas eu sei que ela é uma mulher de Deus. E eu sei que você também. Que eu precisava de alguém para orar, para Deus conduzir as minhas mãos ali. Rafa, eu mesmo fiz essa oração. Eu liguei para o urologista. Ele falou, você tem que fazer, velho. Porque para eu chegar até aí é 2h30. Ela precisa ser refeita em 5 minutos. 15 no máximo, senão já começa logo. Então ele fez essa oração e ele fez a cirurgia. Ele operou minha esposa. Sem a minha autorização. Porque ele não é urologista. Ele precisava da minha autorização. Olha, eu estou te contando isso na maior sinceridade, mas eu tive uma experiência com Deus. Por quê? Você poderia até me processar. Mas a bexiga e o útero da sua esposa estavam em frangalhos. Eu tenho áudio dele. Olha, Rafael, eu não tirei a trompa da sua esposa porque você não estava lá. Ia ser muito abusivo. Então, assim, a minha opção, a minha orientação, faz você a cirurgia. Eu fiz, morrendo de medo. Mas fiz. Ela não pode ter mais, porque colocaria ela em risco. Mas eu sei que Deus Todo-Poderoso até me pediu, tá? Mas 4 é difícil, Passa. 4 é difícil, meu Deus. Mas o cara também. Se Deus der condição, vamos pra cima, né, meu amor? Glória a Deus. Mas ele me dá esse relato. Eu pedi a Deus para conduzir as minhas mãos e eu fiz a cirurgia. E ele vai até a sala e ele olha a bolsa de colostomia. Fique de olho nas próximas 3 dias, né? 36 horas. Por quê? Porque se houver alguma lista de sangue, se houver meia avermelhada, ela precisa refazer a cirurgia porque eu fiz errado. Você poderia até me processar, cara. Mas não faz não. Eu falei assim, quem sou eu? Muito obrigado por salvar a vida da minha esposa. E ali nós começamos a vigiar a bolsa e Carol, ela teve alta em uns dias, né, não lembro quanto, mas ela andava ali durante 15 dias com essa bolsa para cima e para baixo. E nenhum dos 15 dias a urina estava amarelinha, normal, né, as branquinhas. Nenhum dos dias ficou avermelhada. E ele ligava, e aí, como é que tá? Tá normal. Rapaz, eu fiz a cirurgia só uma vez. Lembra que ele era generoso? A irmã da nossa igreja não tinha condição, ligamos para ele, ele fez gratuitamente. É um homem de Deus. Ele fortalece algumas ONGs. Ele é um homem de Deus. Mas ele teve uma experiência com o Senhor naquele dia. Nesse dia nós tivemos uma experiência com o Senhor. Porque essa mulher que aqui está, ela é um milagre na nossa casa. A Alice, que é a minha filha, ela é um milagre na nossa casa. E a Alice, ela tem ministrado tanto na nossa casa, irmãos. Porque tem vezes que nós chegamos, eu chego do serviço, tá a Alice no meio da sala. E às vezes ela está rodando, adorando o nome do Senhor. Tem na televisão um louvor e ela está rodando, adorando ao Senhor. E aí eu me pego vendo a minha filha falando em línguas. Eu falo, essa menina é maravilhosa. Aí no momento que eu preparo essa palavra, essa mesma menina fala, a gente está no barco. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Sai do barco, pai, agora começa a pular. Porque
porque ela não começou a andar nas águas, ela começou a pular nas águas. Já começou, né? Vamos pular agora. Eu falei, minha filha, glória a Deus, vamos pular então nas águas. Sabe por quê? Porque Deus está me trazendo palavra, Deus está falando no meu coração. Fala mais, minha filha. E ela começa a rodar, ela começa a falar, Deus está nos movendo, começa a dançar, papai. E a Carol começa a dançar, e aí vem Maria dançando, o Pedro na bateria. Nós vamos fazer tudo. Lá em casa é uma bagunça. Meu pastor Francisco, inclusive, mandou um abraço, me abençoou estar aqui. Mande também um abraço ao pastor Eduardo, querido pastor Eduardo, grande amigo, né? Ele pastoreia a minha irmã e a família dela. Ele pastoreia a minha sogra, mãe de Carol. Então, ele tem sido uma bênção na nossa vida, na nossa casa. Manda ali o nosso agradecimento, o nosso abraço, querido pastor. E ali ela começa a ministrar no nosso coração, minha filha. Você não está entendendo o que Deus está falando? Deus está te usando para colocar a palavra no meu coração. E Ele começa a ministrar algo no meu coração. E eu fico cheio dessa palavra. E eu começo a me debruçar em Mateus 14, capítulo 21. Só que algo também me chama a atenção. Lembra de verdade? Estamos falando verdade aqui. Pedro, pescador. Amém? Pedro pescador. Pergunta: Pedro sabia nadar? Pedro trabalhava no mar. Se ele não sabia nadar, rapaz, quem acha que ele sabia nadar? Quem não acha que ele não sabia nadar? Quem não acha nada? João 21 vai relatar o seguinte: Jesus ressurreto chega até a praia. Pedro, desnudo, peladão, frustrado durante uma noite inteira. Ou seja, Jesus chegando ao amanhecer, relata a palavra. Pega aí, irmãos, ao amanhecer, na madrugada. Ele está falando de verdade. Pedro, envergonhado, se joga no mar. Ele é o último a chegar à praia. Se ele chegou à praia, ele sabia nadar, sim ou não? Então, pela palavra, está provado, ele sabia nadar. Só que Pedro está afundando. Por que Pedro está afundando? É porque tem uma tempestade. É porque ele está com medo. Pergunta: medo te impede de nadar? Medo tira a sua habilidade de nadar? Se você estiver com medo de nadar, você não consegue nadar? Independente do medo, o medo não tira a sua habilidade. Você ainda consegue nadar. Porém, tem pessoas que a partir do medo se limita a não nadar. Mas ela pode nadar. Tem pessoas que o medo faz paralisar ela de mergulhar e nadar. Outra pergunta: morre mais gente que sabe nadar ou que não sabe nadar? Naturalmente os que sabem, porque eles se arriscam a nadar. Então eles se colocam em um cenário que podem morrer nadando. Já aquele que não sabe, eu não sei, então não entra. Então a estatística é maior para aqueles que sabem nadar. Pedro está afundando e ele sabe nadar. Ele está com medo? Está com medo. Ele olhou para a circunstância e começou a afundar. Mas independente disso, ele sabe nadar. Então por que Pedro grita: salva-me, Senhor? Se ele sabe nadar. E o barco está logo ali. O que o Senhor ministra no meu coração é que Pedro se moveu em fé. Ele falou: o Senhor é o que está aí, é o Senhor Jesus. Manda-me ir ter contigo. Então vem. No momento que ele sai em intrepidez, ousadia do barco, ele coloca um pé na água, ele começa a se mover no sobrenatural de Deus. No momento que ele está neste lugar, ele começa a observar o vento, o bramido do mar, as ondas fortes, e ele olha para a circunstância. Ele tem medo, neste momento ele afunda. Mas o grito de socorro, de salva-me, é porque ele já viveu algo sobrenatural e ele está sendo humilde para dizer: Senhor, eu já vivi algo sobrenatural contigo, e neste momento que eu estou aqui naturalmente afundando,
Eu não quero, eu sou humilde em dizer e reconhecer que a minha habilidade não basta, aquilo que eu sei fazer não basta, porque só o Senhor na minha vida pode me mover no sobrenatural. Eu não consigo mais me acostumar com as coisas desse mundo. Eu quero me acostumar a andar trabalhando contigo. Não é por medo, é porque ele não aguenta mais viver nesse mundo. Ele experimentou algo que só Jesus pode fazer. Ele experimentou algo que só Deus pode fazer. Ele experimentou algo sobrenatural. Ah, meu Deus. E Pedro ali, ele se move então. E Jesus levanta, ele estende a mão. E no momento que ele estende a mão, Pedro agarra as mãos de Jesus. E eles voltam, retornam ao barco. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E no momento que ele volta ao barco, ele é capaz de testemunhar que eu não andei nas águas pela minha habilidade. Eu andei por uma palavra. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Homem nenhum anda sobre as águas. Homem nenhum anda sobre águas. Homem anda sobre palavra. E a palavra foi direcionada aos 12, não foi só para Pedro. Agora pega. Jesus não falou, vem Pedro. Jesus falou, vem. Pedro perguntou, mas Jesus falou, vem. Porque a bênção está disponível, vem quem quer. E Pedro não andou sobre as águas. Pedro andou sobre uma palavra. Ele colocou o pé no V, no E e no M. E no momento que ele ouviu uma palavra sendo liberada da boca de Jesus, ele falou, eu não vou ficar apático quanto isso. Existe uma palavra que está sendo ministrada no meu coração. Eu vou me mover em fé. Aleluia. Porque ele falou que eu vou andar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas ele é o Filho de Deus, o Senhor, o Rei dos Reis. Ele libera a palavra. Ele libera a palavra hoje à noite. Ele fala para você, eu não sei a porta que está fechada, mas o único que pode abrir é o Jesus, o meu Jesus. Eu não sei a enfermidade que você passa, um familiar passa. Você já tentou de tudo, já tentou com os médicos, mas o meu Jesus, ele pode curar. Eu não sei qual a causa da justiça que você está passando ou enfrentando. O meu médico tentou de tudo, de todas as estratégias, mas eu sei que o bom advogado, o bom e fiel, ele está aqui hoje e ele pode desembaraçar todas as coisas. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Sabe qual é o problema, irmãos? Que nós estamos orando da forma errada. Queremos viver milagres e não investimos tempo em oração. Mas oramos também da hora errada, de forma errada. A palavra diz, não sabeis orar porque não sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo me ensina a orar todos os dias. Porque no momento que você ouve um bramido do mar, um agitado mar, você fala, Senhor, me livra dessa tempestade. Mas Pedro não, aprende com Pedro, Senhor, no meio dessa tempestade, no meio do caos, no meio do problema, me dá uma experiência maravilhosa com o Senhor. No meio do problema, não me livra do problema sem antes, Senhor, intervir com mão forte. Meu Deus, aleluia. Você está orando para Deus te livrar do problema? Ou para Deus te dar uma experiência no meio do furacão? Meu Deus. Tem uma tempestade vindo, irmão. Você quer se livrar dela? Ou você quer testemunhar que o Rei dos Reis te livrou da cova dos leões? Ou você quer testemunhar que o quarto homem estava na fornalha e nenhum mal aconteceu com os amigos de Daniel? Só conta experiências quem vive e anda por palavra. A pastora Camila Barros fala uma frase muito interessante, minha esposa gosta muito, e eu agora vejo muito os vídeos dela. Quem tem palavra, tem tudo. E é uma verdade. Se você tem uma palavra, não importa o vento, não importa as ondas, não importa nada, não importa a fornalha, não importa o diagnóstico do médico, não importa que o juiz determinou, porque o juiz, o acima de todas as coisas, aquele que tem a palavra soberana, a palavra final, é o nosso Deus. Ele pode desembaraçar todas as coisas. Basta uma
noite, se eu tivesse que dar um título a essa palavra, é que você possa viver uma vida de milagres. Que você possa ser edificado pelo milagre do seu irmão, pelo testemunho do seu irmão, mas que a partir de hoje, com uma prova com Deus, com uma promessa e uma palavra que Ele liberou na sua vida, eu vou contar os meus milagres, as minhas experiências com o Senhor. Ele vai começar a fazer a partir de hoje. Se coloca em pé, por favor. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. O grupo de louvor, se puder vir aqui. Aleluia. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor. Senhor, me dê uma experiência no meio do caos. Pode estar tendo tempestade no meu lar. Eu não sei o que você está passando, meu irmão. Querido irmão, eu não sei aquilo que está passando no seu coração. Eu não sei a sua dor. Eu não sei aquilo que você passa. Eu não trilho o seu caminho. Mas o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele te conhece por inteiro. Ele sonda o seu coração. Ele te conhece por um íntimo. Ele te conhece no secreto. Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem tudo. Basta uma palavra, Ele muda o seu cenário. Por mim mesmo eu não posso fazer nada, mas eu conheço um que é a resposta de tudo isso. O nome dele é Jesus. Ele está aqui hoje à noite. Ele pode mudar o seu cenário. Ele está falando: vem, basta você sair do barco, andar sobre essa palavra que Ele vai fazer na sua vida hoje. Se você crê, e aqui eu quero chamar também o pastor Sávio. Se você crê que Deus pode mudar o cenário da sua vida hoje, eu quero te chamar aqui na frente. Eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é uma porta fechada que Deus precisa abrir. Se você